Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Vamos silenciando o nosso coração, a nossa mente para mais esse momento íntimo com o Senhor. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Fechamos os nossos olhos e abramos os olhos do nosso coração. Vamos abrir também os nossos ouvidos para escutar a voz do Senhor. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. O que queremos pedir a Deus neste início de semana? Quais são os nossos desejos, os nossos sonhos? Vamos também trazer presente para a nossa oração as pessoas que pediram e que confiam assim em nossas orações. Queremos rezar para Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Liu, Tereze Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota. Rezemos também pela Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana e Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Luz Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca Adailma, Júnior Carlos de Jesus, Hugo Costa, Esté Costa, Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Miguel, Pedro Miguel. Rezemos também pelos idosos e idosas, cuidadores e cuidadoras, as pessoas que estão internadas. Queremos também trazer presente para a nossa oração os desempregados, as desempregadas. Queremos rezar também pelos nossos familiares e pela paz em nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia no Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 8, do versículo 11 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus. E para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa geração pede um sinal? Eu garanto a vocês, a essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a própria ação de Jesus já é um sinal. É um sinal. Neste evangelho temos aqui mais um conflito entre os fariseus e Jesus. Os fariseus tentavam, mais uma vez, acusar Jesus perante as autoridades. Pediam um sinal do céu para provar que realmente Jesus era o enviado do Pai, era o Messias esperado por todos e por todas. Para os fariseus, o Messias deveria ser poderoso, deveria ser aquele que libertaria todos eles do poder romano, Queria um Jesus cheio de glória, que tivesse nascido no palácio, rodeado de empregados, cheio de ouro, com a coroa de ouro e assim por diante,
O Messias que deveria ser sempre, além de morar no palácio, vivesse sempre rodeado de pessoas, de guardas e assim por diante. No entanto, o Messias, o Jesus veio completamente diferente daquilo que estava na cabeça dele, na cabeça dos fariseus. É interessante a gente observar que Jesus aqui aparece bastante indignado e ele também fica triste, quando ele vê a dureza de coração dos fariseus e de tantas outras pessoas. Lembrando que um pouco antes Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, mas isso não foi o suficiente para os fariseus. E por isso os fariseus vão se aproximar de Jesus e vão pedir que ele faça um sinal, para que ele diga, para dizer que ele realmente é o Messias. Então Jesus, indignado e triste com a dureza do coração deles, Jesus não vai dar nenhum sinal. E aí é interessante que Jesus vai dizer assim: para essa geração não será dado nenhum sinal. E aí o Evangelho diz que ele sai, que ele vai embora, Ele vai embora. Os fariseus, eles eram, meus irmãos e minhas irmãs, incapazes de ver os sinais de Cristo, porque eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam. E por que eles não aceitavam Jesus? Justamente porque Jesus se identificava com aquela multidão de pobres, de pessoas doentes, de pecadores, de excluídos, de marginalizados e assim por diante. Então, uma pessoa que vive no meio dos pobres não pode ser o Messias. Se a gente olha hoje para nós também, e a gente precisa ser bastante sincero e sincera, também nós temos essa mentalidade dos fariseus. Quando a gente vê uma liderança que fica muito perto dos pobres, que come com os pobres, a gente não dá muita credibilidade para essa liderança, não. Porque nós gostamos mesmo, são daquelas lideranças, seja civil ou religiosa, que fica vestido diferente, que se coloca diante de que está sempre longe de todos e de todos. Nós gostamos desse tipo de liderança. Daquela liderança que passa só na televisão, que é famosa, Se for uma liderança mais simples, que está ali todos os dias, a gente não acredita muito nessa liderança. Isso está na nossa cabeça, essa é a imagem que nós temos de Deus. E aí fica difícil a gente perceber os sinais da presença de Deus no nosso cotidiano, no dia a dia, nas pessoas simples, mas cheias de fé. É interessante que o texto diz que Jesus, quando saiu dali, ele entrou numa barca e ele foi para outra margem. E Jesus fez milagre em alguns lugares mais pobres, mais simples, porque essas pessoas tinham fé e acreditavam em Jesus. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós não somos atendidos e a gente fica com a nossa fé abalada, A nossa fé, ela é abalada com facilidade, sobretudo quando a gente pede algo para Deus e Deus não manda aquilo que a gente pediu na hora que a gente quer. Deus tem a sua hora, nós temos a nossa hora, A lógica de Deus é diferente da nossa. Então, se a gente pede com fé e a gente acredita em Deus e sabe esperar, na hora certa Deus vai nos atender. Deus sabe qual é a hora certa. Ele sabe quando nós estamos prontos, Quando nós estamos prontos, quando nós estamos prontas. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida a acreditarmos nos sinais simples da vida, naquilo que acontece no nosso dia a dia. Deus é tão simples que é difícil de entender, de tão simples que Deus é. E os sinais dele também é simples. E ele, todos os dias, ele faz maravilhas em nossas vidas e muitas vezes a gente não percebe justamente porque a gente não acredita naquilo que é simples, naquilo que é cotidiano, naquilo que é simples mesmo, que não é o extraordinário, que não é coisas grandes, E Deus se manifesta justamente nessas coisas mais simples da vida. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele amoleça o nosso coração, E que a gente possa acreditar,
Que a gente não escute Jesus dizendo para nós, olha, para essa geração eu não vou dar nenhum sinal. E Jesus pode muitas vezes se ausentar, pode ir embora. Por quê? Porque não encontra fé, e essa fé firme e verdadeira em nós. Então peçamos ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele fortaleça a nossa fé, e que a gente fique bastante atento aos sinais da presença de Deus na nossa vida e na vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais simples. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.